A paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Hoje é terça-feira, dia 20 de maio de 2025. Faremos a nossa leitura diária hoje, a lição de número 8, né? Uma lição de humildade, né? Da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, da classe adulto. Nosso título da leitura de hoje é Humildemente, o nosso Senhor buscava fazer a vontade do Pai. Nossa referência da leitura hoje está no Evangelho de João, capítulo 5, em o versículo 30, que diz assim a palavra do Senhor. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma do que eu ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procura a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Irmãos, aqui num contexto aí que a gente pode fazer dessa leitura, no capítulo 5 aí, do Evangelho de João, Jesus cura um homem paralítico ali no tanque de Betseba. E era um sábado, né? Essa ação que Jesus veio a fazer aí gerava muita controvérsia entre os líderes religiosos ali, os fariseus, que, por consequência disso, de fazer esses milagres, passaram então a perseguir ele, né? Mas aí Jesus, né, em resposta a esse povo, esses líderes religiosos, Jesus começa a explicar o que? A relação que ele tinha entre ele e o Pai. E principalmente a autoridade que havia sido lhe dada. Então o versículo 30 faz parte desse discurso aí, né, profundo, sobre a missão e a obediência, né, que Jesus tinha sobre o Pai, né? O segundo ponto que a gente pode tirar desse texto, que é Cristo, né, que ele era e é e sempre será o nosso modelo aí de humildade, né? Diz o trecho ali, eu nada posso fazer de mim mesmo, né? Jesus, embora sendo filho de Deus, irmãos, na sua natureza divina, né, ele não agia de maneira independente, né? Jamais. Ele nunca fez as suas próprias vontades, né? Ele sempre submeteu tudo isso ao Pai. Ele sempre deixou tudo na mão do Pai e ele sempre fez a vontade do Pai. E essa declaração, irmãos, né, demonstra para nós uma profunda humildade que Jesus tinha, né? Pois ele reconhecia que a sua autoridade, seu julgamento vinha de quem? Não dele, que vinha do Pai. E mesmo ele sendo igual a Deus, né, não buscou usurpar dessas igualdades, né, dessa igualdade, né, entre ele e Deus, mas ele se esvaziou de si mesmo, né, assumindo essa forma de servo. Então, se a gente for lá em Filipenses no capítulo 2, aí, os versículos 6, 7 e 8, exatamente isso vai ter, ele não se usurpou usar dessa posição. Era muito, né? É o nosso exemplo, como a gente acabou de dizer, é o exemplo nosso de humildade. 1.3 que a gente pode tirar também desses versículos, que é a justiça, né, e do seu juízo, né? Ele diz ali, na forma que ouço, julgo, pois o meu juízo ele é justo. Irmãos, a justiça de Deus não está enraizada assim na dependência, quer dizer, a justiça de Cristo está totalmente enraizada na dependência do Pai. Não está na dele. Não está na natureza humana de Cristo, mas na do Pai. Ele não julga segundo critérios humanos, né? E isso é um ponto importante, porque muitas das vezes nós, seres humanos, olhamos, julgamos já pela aparência, pela atitude, pela fala, por isso, mas a gente nunca conhece o coração das pessoas. Nós não temos o poder de conhecer o coração das pessoas, né? Então Jesus ele nunca julgou por essas multiformas, né? Mas sempre julgou pela sua vontade divina, ou seja, da vontade divina do Pai, que foi o julgamento. Isso segura, irmão, que o juízo seja absolutamente justo, né? Por isso o texto fala, é livre de qualquer orgulho, de qualquer intenção, de qualquer vaidade, de qualquer erro. Por isso que ele fala que o jugo dele é suave, né? Nós falamos isso ontem, né? Na nossa leitura diária, né? É o modelo de julgamento que devemos buscar, né? Em nossas ações, né? Ouvir mais a voz de Deus e agir como ele, né? Como a palavra de Deus é, né? Um quarto ponto que nós tiramos dessa leitura é a submissão à vontade de Deus. Está lá na parte final dos versículos que diz, porque não procura a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Irmãos, aqui a essência da vida do ministério de Jesus foi cumprir a vontade do Pai. Ele orou no Getsemane, quando ele estava lá no Getsemane, ele falou, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade, né? Lucas capítulo 22, versículo 42. Isso vai nos ensinar, irmão, que a verdadeira vida cristã não busca satisfazer os desejos próprios, os desejos pessoais,
né? Porque isso é bom para mim, eu vou fazer isso aqui e vou seguir. Não, nós temos que submeter essa vontade à soberania de Deus, à vontade de Deus, ao desejo de Deus, e saber se isso é bom para nós. É isso que devemos fazer, né? Mesmo quando isso vai nos implicar em alguma consequência, sofrimento, renúncia, incompreensão, não importa. A palavra de Deus, ela é soberana, e ela deve ser soberana em nossas vidas, né? E que nós podemos tirar agora desse texto que a gente lê, são as aplicações práticas, né? E ali tem humildade. Assim como Jesus, devemos reconhecer, né, que nada podemos ser ou fazer por nós mesmos. Nós precisamos espiritualmente estar buscando cada vez mais, devemos cada vez mais estar dependente de Deus para podermos seguir. Obediência, né, que é a vontade de Deus, deve ser um norte de nossas decisões. Quantas das vezes nós estamos tomando nossas decisões sem consultar Deus, sem colocar na mão de Deus, sem falar com Deus, né? Então, nós devemos buscar sua direção. Mas como? Em oração, em jejum, em dedicação, em leitura da palavra, em momentos devocionais. Nós devemos cada vez mais estar próximo de Deus, para que a gente possa saber se é a vontade dele e se essas decisões que nós estamos tomando é uma decisão dele também, né? E por fim, devemos buscar a sua justiça, né? Nosso julgamento e decisões devem estar alinhados com os princípios de Deus, com os princípios, né, da palavra de Deus. Porque se a gente não seguir baseado na palavra de Deus, irmão, qual é a nossa base? Não devemos nos fazer justiça sobre nossas emoções, sobre os nossos interesses, sobre o nosso querer, né? Nós devemos sempre seguir cada vez mais a vontade de Deus, né? A vontade de Cristo, né? E podemos concluir, irmãos, que esse versículo, né, João capítulo 5, versículo 30 que nós estamos lendo hoje, revela ali o coração de Cristo, né? Mostra ali humildade, obediência, centrado na vontade do Pai, não estava na vontade dele, né? Ele é o nosso melhor exemplo, maior exemplo, ontem, hoje e sempre, né? E se quisermos manter uma vida, né, que agrada a Deus, nós devemos seguir esse modelo, né? É só feito a nossa imagem e semelhança de Cristo. Então, devemos na atitude também ser, né? A humildade de Jesus não era a fraqueza dele. E talvez você esteja agora ouvindo, falando, mas as pessoas que são humildes são fracas, são isso. Não, pelo contrário, né? A humildade tem que ser uma característica do cristão, né? Tem que ser. Isso não é um sinônimo de fraqueza, não é um sinônimo de vulnerabilidade. Não, mas mostra o que? Força controlada, mostra inteligência emocional, mostra questão de caráter, né? Nós temos que estar submisso ao propósito de Deus em nossas vidas. Esse é o objetivo de Cristo. Amém? Deus abençoe a todos. Esse foi o nosso versículo de hoje. Não esqueça de clicar aqui no nosso canal e receber todos os dias o versículo diário. Amém, irmãos? Deus abençoe.